escolhi alguma coisa a respeito daquilo que eu falei durante o curso, até mesmo para os irmãos trazerem à memória o principal que nós falamos. Porque, na verdade, todo o ensino que foi trazido aqui tinha, na verdade, um tema principal, que é o amor. O amor que Deus nos ensina na sua palavra. Por isso, inclusive, o nome do curso, Cultivando o Amor no Lar. Este amor ensinado na Bíblia. Este amor que tem como principal exemplo o próprio Jesus Cristo. E quando pensamos no amor conjugal, do homem, da mulher, esposo, esposa, nós pensamos no casamento principal, que é o casamento de Jesus com a igreja. E falamos muito disso, de que o casamento, qualquer casamento, reflete, de alguma forma, o casamento de Cristo e a igreja. Se o casamento for ruim, ele vai refletir uma mentira a respeito do que Cristo é com a igreja. Mas se o casamento se esforça, persevera em seguir as orientações da palavra de Deus, então eles vão estar cumprindo a vontade de Deus, eles vão estar obedecendo a Deus e assim também refletindo o que realmente é o amor de Cristo para com a igreja. Nós devemos nos esforçar por isso. Nós que somos cristãos, nós que cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, temos que ter este propósito, Então eu gostaria de falar com os irmãos aqui, tendo como texto básico Efésios 5, capítulo 5, versículo 2, versículos 1 e 2, que é um texto que também nós falamos muito durante este curso. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, primeiramente, depois nós vamos um pouco mais para frente no mesmo capítulo 5. Então lá, em Efésios 5, 1 e 2, diz assim, versículos 1 e 2 diz: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E olha, o que Paulo vai dizer: E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Em aroma suave. Então, Paulo, como nós podemos observar aqui, Paulo, ele vem trazendo, nesta parte da carta aos Efésios, algumas orientações, alguns ensinos práticos da vida cristã. Ele fala, por exemplo, a partir do capítulo 4, sobre a unidade da fé, sobre o ministério e o serviço dos santos, sobre a santidade cristã. Depois do versículo 25 do capítulo 4 até o 32, mais orientações sobre a vida de santidade. E seguindo falando sobre a vida de santidade, Paulo agora vai falar sobre o amor. Dentro da vida de santidade está o amor. Mas não é um amor qualquer. É um amor que, primeiramente, nós fomos alcançados por ele em Cristo Jesus. E agora nós temos que fazer o quê? Imitar este amor no relacionamento nosso com o próximo. Para com o próximo. Seja aquele que está do outro lado da rua, como também o irmão nosso que está do nosso lado, como também o próximo dentro da nossa casa. Então, Paulo nos ensina, neste tema da santidade, a respeito, aqui no capítulo 5 em diante, a respeito, então, deste amor. Deste amor. Então, o tema
que eu vou estar falando aqui é o tema nosso do curso, Cultivando o Amor no Lar. E pegamos primeiramente esse ponto, andai em amor. Paulo nos fala aqui para andarmos em amor. Antes, porém, de seguirmos, vamos fazer mais uma oração. Pai amado, Pai querido, mais uma vez somos gratos por este momento aqui e rogamos, Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja iluminando a cada coração, cada mente aqui, ó Pai, para que a Tua palavra, ó Pai, possa falar com cada um, Senhor. Que todos possamos ser edificados com o que o Senhor tem a nos falar aqui neste texto da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos, Senhor, fale conosco. Amém. Amém. Então, andai em amor. Então, o texto citado aqui acima, irmãos, nos ensina que quando o cristão anda em amor, ele está fazendo o quê? Ele está imitando a Cristo. Verso 1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como também Cristo. Cristo nos amou e se entregou por nós. Então, Cristo é o nosso exemplo a ser imitado. Deus quer isso de nós. Jesus quer isso de nós, que o imitemos no amor. Que o imitemos no amor, nos relacionamentos que temos uns para com os outros. Que nós imitemos. E a Bíblia vai ainda dizer aqui no texto para nós, até o versículo 2, que o sacrifício de Cristo é um aroma agradável a Deus. O lar, com uma atmosfera cristã, produz, então, este tipo de aroma perante Deus e perante os homens. Né? Quando existe no lar este amor. Então, quando nós imitamos a Cristo no amor, vai subir até Deus um aroma agradável, um aroma suave. Ou seja, a vontade de Deus está sendo realizada, está sendo feita. Né? A família está fazendo a vontade de Deus, a família está glorificando a Deus por meio do exercício do amor. Assim como também nos nossos relacionamentos com outras pessoas. Quando amamos, sobe até Deus como que um aroma suave. Ou seja, estamos agradando a Deus. Quando amamos o nosso próximo e quando vivemos este amor de Deus também dentro do nosso lar, que é um amor sacrificial. Porque o amor de Cristo foi um amor sacrificial. Cristo se sacrificou por nós. Cristo entregou a sua vida por nós. Então, este amor que temos que ter dentro da nossa família é este amor que está pronto a quê? A se sacrificar. A fazer o que estiver ao nosso alcance pelo nosso próximo. E pensando no casal, fazer o que estiver ao nosso alcance para o nosso cônjuge. Ou seja, quando se guarda a lei de Deus de todo o coração, além de ser um ato de obediência, né, a lei de Deus no sentido de amar, traz como efeito o quê? Este aroma do amor, que é justamente o desejo de agradar a Deus. Paulo, então, inicia o capítulo 5 mostrando esta verdade. Você quer agradar a Deus? Viva em amor. Ame. Imite a Cristo no amor que ele teve por você. Imite a Cristo no amor que ele teve por você. Isto é muito importante. Isto agrada a Deus. E com certeza, o desejo do cristão maior que ele tem que ter é agradar a Deus. É glorificar a Deus. Depois disso, Paulo vai, a partir do versículo 3 até o versículo 21, falar de coisas práticas a respeito do amor. Tanto no sentido negativo, quanto no sentido positivo. O que seria o sentido negativo?
aquilo que não é amor. Então Paulo começa a dizer a partir do verso 3 sobre o que não é o amor. Aí ele segue. Mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós como convém aos santos. Aí ele segue falando de coisas negativas, de pecados, que não combina com o amor, que não combina com a relação nossa com o nosso próximo, uns para com os outros. Mas depois ele segue falando de coisas positivas, sobre o que devemos ou como devemos viver uns para com os outros. Verso 19 diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos, dando sempre graças em nome do Pai, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vejam, momentos em que Paulo fala de coisas que nós não devemos fazer e depois de coisas que devemos fazer. Eu fecho com esse aqui, sujeitando-vos aos outros no temor de Cristo. E aí nós vamos para o segundo ponto, que é justamente algo que eu falei na primeira lição. Na primeira lição, que foi, na verdade, a introdução. Algo que eu falei lá no finalzinho desse estudo, que diz respeito ao fim principal do casamento. Qual é o fim principal do casamento? Pegando o que Paulo vai dizer, a partir do versículo 22 de Efésios 5, até o versículo 33, onde ele fala do lar cristão, do marido e da mulher. E aí ele coloca tanto deveres dos homens, quanto deveres das mulheres. Eu estarei lendo. Atentos aí à leitura. Vai estar projetado até, né? A partir do versículo 22 do capítulo 5 de Efésios. Diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como no Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou o próprio corpo, ou melhor, a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Olha que orientações maravilhosas. Nós falamos no curso a respeito dessas orientações. Eu acho que teve irmãos aqui que ficaram até bravos comigo em determinado momento do curso, porque a responsabilidade maior aqui é dos maridos. Teve irmão mesmo que chegou para mim e falou: pastor, o senhor só está falando dos deveres dos homens. Né? Você só está falando dos deveres dos homens aqui. Nossa, quanta coisa que o homem tem que fazer, quanta responsabilidade. Mas sim, o amor começa com os homens. O amor dentro do lar inicia com os homens. Os deveres principais, espirituais e físicos iniciam com os homens. O maior responsável dentro do lar são os homens. Eles são cabeça. Eles são cabeça da família. Eles devem amar a mulher de uma forma que possa prover para a mulher o que ela necessita. Ele deve proteger a sua esposa. Ele deve fazer
o que for preciso para o bem da sua esposa e, consequentemente, para o bem de toda a sua família, como, por exemplo, os filhos. Com certeza, essa missão, com certeza, Deus deu primeiramente aos homens. O cuidado, um amor sacrificial, assim como Cristo, que se sacrificou pela sua igreja, o homem tem que se sacrificar pela sua esposa. Falamos muito a respeito disso. Falamos muito a respeito disso. Assim como também as mulheres, que têm o seu papel de serem submissas. E o amor que a Bíblia fala que a mulher tem que ter pelo seu marido é principalmente relacionado ao respeito da mulher para com o seu marido. Falamos, discorremos a respeito disso também, sobre os deveres das mulheres, das esposas. Mas no final de tudo isso, irmãos, dentro de todos esses deveres está um propósito principal. Marido, você é o cabeça. A Bíblia te dá orientações sobre como você tem que agir como cabeça da casa, da família, da sua esposa. E você tem que fazer isso para quê? Primeiramente, para a glória de Deus. Esposa, você tem um compromisso, você tem uma missão de ser auxiliadora, submissa, respeitar o seu marido e ser uma ajudadora dele. Deus não está te diminuindo. Deus não está falando que você é menor que o seu marido, mas Deus está mostrando para você que você tem um papel e o seu esposo tem outro. E você, como ajudadora, a palavra para ajudadora na Bíblia é a mesma palavra que é usada para Deus quando se fala de Deus como aquele que ajuda o seu povo. Então, é algo maravilhoso o papel que Deus deu à sua esposa. E quando a esposa cumpre esse papel, ela está fazendo também o quê? Glorificando a Deus. O homem não pode, de forma alguma, adorar a sua esposa. O homem adora a Deus. E se ele adora a Deus, e se ele glorifica a Deus, ele vai querer o quê? Cumprir a missão que Deus deu a ele, segundo a palavra de Deus. Ele vai buscar ser obediente às orientações bíblicas. A esposa também não pode adorar o seu esposo. Ela deve cumprir a missão que Deus deu a ela, para que ela então glorifique a Deus. Primeira pergunta do Catecismo Menor e Catecismo Maior de Westminster. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e alegrar-se nele. Vamos falar agora, qual o fim principal do casamento? Vou fazer uma paráfrase aqui com o catecismo. O fim principal do casamento qual é? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Queridos, esse tem que ser o fim do casamento. Por isso, por exemplo, esse curso de casais. Por isso, essa preocupação dos nossos irmãos Wesley e Solange. Por isso, essa preocupação minha com a Débora de também ajudá-los. Por isso é importante que a igreja apoie esse ministério. Por quê? Porque estamos falando de uma instituição divina e que nós devemos cuidar com muito carinho. Que nós devemos, como igreja, orar uns pelos outros, por cada casamento, para que Deus abençoe, porque vivemos num mundo em que o casamento tem sido atacado de todas as formas. Tem sido atacado de todas as formas, então nós temos que perseverar num propósito de quê? De rogar a Deus para que abençoe os nossos casamentos. Para reconhecer que quem tem que ser o Senhor do nosso lar, por exemplo, é Jesus Cristo. Que Jesus tem que se fazer presente no nosso lar e que nós devemos viver na dependência dele, pedindo a ele, Senhor Jesus, nos ajude para que possamos seguir com o nosso casamento, para que possamos viver bem em nosso lar, para que possamos criar também os nossos filhos no temor do Senhor. Nos ajude, porque dependemos de ti.
É como preguei domingo passado: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Que Deus esteja abençoando, irmãos, a vida de vocês a cada dia, para que cada casal aqui, que cada família aqui, sejam famílias que desejem, que anseiem em ser obedientes a Deus na missão do relacionamento conjugal, na missão de preservar o casamento e de proclamar por meio do testemunho de vocês a Jesus Cristo, por meio de um casamento que teme ao Senhor e que quer andar nos seus caminhos. E aí eu concluo com a mesma pergunta que eu fiz no primeiro curso, no primeiro estudo para vocês. Mudei um pouquinho a forma, mas a pergunta é praticamente a mesma. Como você descreveria o aroma espiritual do seu lar? Durante esse curso que tivemos, como você descreveria o aroma espiritual do seu lar? Se desenvolveu mais? Vocês têm lutado para que o seu lar exale um aroma agradável a Deus? Se você está fazendo isso, toda pessoa que entrar na sua casa vai se sentir muito bem com o aroma que você está exalando. Que vocês, na verdade, estão exalando. Que esse seja a missão de cada um de nós. Que seu lar seja perseverante nesse propósito diante de Deus. E assim vocês possam glorificar a Deus. Que Jesus seja o centro do seu lar, o Senhor. Porque Ele estando e vocês o buscando, Ele estará pronto a ajudá-los neste propósito. Que Deus abençoe cada um de nós. Amém.